Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, para nós refletirmos juntos sobre a falta de limite e tudo que isso causa na nossa sociedade. Falta de limite com as crianças, falta de limite com os jovens, e o que isso está gerando, nós estamos vendo aí. É uma geração que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com o não, tem dificuldade, não tem tolerância nenhuma, tem que ser para agora, é tudo imediato, eu quero e tem que ser agora. Então, nós estamos vendo isso muito frequentemente nos jovens e nas crianças, até nos jovens que estão aí enfrentando, começando, iniciando no mercado de trabalho. Isso traz uma grande dificuldade para ele também, porque ele nunca, na casa dele, teve um não. Ele teve uma criação muito permissiva, ele teve uma criação amorosa demais, né? Porque muitas vezes os pais, eles querem ser muito amorosos, não querem deixar faltar nada para a criança, porque eles não querem que a criança fique traumatizada e nem frustrada, o que é um grande erro. E quando a gente pergunta para esses pais, mas por que não? Por que não para essa criança? Ai, doutor, é porque eu não quero fazer a mesma coisa que meus pais fizeram comigo. Eles me davam muito não e eu ficava muito triste. Sim, isso é frustração. E talvez você só seja a pessoa que você é hoje justamente porque você levou uns não dos seus pais, porque senão você não saberia lidar com frustração. E esta falta de limite que muitas vezes os pais não conseguem, porque é um desafio para eles dizer não para a criança, né? O que é essa falta de limite? É isso, esse excesso de tudo que a criança quer e dou. A criança quer um brinquedo, não é hora de dar brinquedo, mas eu dou. Porque eu tô me sentindo um pouco culpada aqui, porque eu passei o dia inteiro trabalhando, nem dei bola para ela. Então agora eu vou pegar e vou dar esse presente aqui para ela para ressarcir aquela falta ali que eu não consegui dar. Primeira coisa, a criança precisa de qualidade de tempo com os pais, não de quantidade. Não adianta você ficar o dia inteiro com a criança berrando, gritando, excomungando a criança. É preferível, então, que você vá viver a sua vida, vá fazer o seu trabalho, se empenhe nas suas coisas e quando chegar a noite você tenha o seu momento com a criança, que fique com ela, que ouça ela, que procure saber da vida dela, como foi o dia dela, como foi a escola, qual a dificuldade que teve, quem é os seus amiguinhos que você mais gosta. Participar da vida da criança é muito mais proveitoso para o seu desenvolvimento, porque às vezes os pais não têm noção do que isso pode causar na vida da criança. Uma das coisas é essa, ela vai estar completamente despreparada para o mundo. O primeiro não que ele receber do chefe, ele vai chorar, porque ele não consegue lidar com isso, né? Então, a primeira coisa que o namorado disser, não, eu não vou te dar isso agora, meu Deus, vai ser um interromper o namoro, porque ele não faz nada do que eu quero. Então, é isso que causa nessa criança que a gente não está colocando limite. Então a gente vê aí na sociedade um monte de jovens que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com não, e que tem até um apelido aí que eles colocaram, né, da geração mimimi. Tudo é mimimi, tudo é mimimi. Por quê? Quem é essa geração? Quem que criou essa geração? Quem foi? Foi os pais mais permissivos, porque esses pais que eram mais permissivos, eles tiveram pais autoritários, então eles quiseram ser diferente dos seus pais e deram permissão demais. Nem tanto o mar, nem tanto a terra, eu já falei aqui, né? Seria bom a gente ir pelo caminho do meio, não autoritário demais, nem permissivo demais. Nós temos que ter regras e o que não acontece na geração de hoje. Porque na geração de hoje as crianças não têm horário para dormir, elas não têm horário nem tempo para ficar nas telas, elas não têm horário para brincar, elas não têm horário para comer, não tem. Ou elas não têm horário nenhum, regra nenhuma,
come quando quer, né? E também elas têm muita escolha, né? Eu não quero comer isso, então a mamãe vai lá e prepara aquilo. Ou fulana faz isso pro fulano porque ele não quer isso aqui, né? Muitas escolhas. Espere, deixa ele esperar mais um pouco, deixa a fome bater, quem sabe ele não come, né? Porque essa coisa de ficar fazendo todos os desejos da criança dá nisso. A criança chega lá na vida adulta, na adolescência, na juventude, achando que o mundo é assim. Que foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, né? Em 1994. Teve um jovem aqui no Brasil que ele simplesmente tumultuou todo o Brasil, toda a polícia e toda a mídia brasileira. Leonardo Pareja, de 20 anos, ele se transformou num astro, né? O astro nacional, porque ele era um jovem, foi adotado por um casal, um bebê da classe média, e a sua mãe era muito amorosa. Amor demais também prejudica, tudo que é demais prejudica, viu? E fazia, né? Aquela criança era o seu sonho, então ela talvez tenha sido um pouco permissiva, né? Com os desejos do Leonardo. O seu pai, ele era um homem também bem querido, amoroso, e ele perdeu. Eles tinham uma vida ali, uma classe média, né, confortável, eles davam tudo que o Leonardo queria, todas as coisas, né? Ele estudava em escola particular, ele falava inglês, falava outras línguas também, então ele tinha um conforto e uma certa estabilidade. Só que com o plano Collor, esse pai perdeu um pouco que ele tinha e também não soube lidar com essa perda grandiosa, né? Que para muita gente foi nessa época aqui no Brasil. A gente que é mais velho se lembra muito bem disso. Ele teve um infarto e perdeu as coisas dele, perdeu também a vida dele. Só que o Leonardo e a mãe ficaram sem nada. E aí veio a dificuldade financeira, né? E Leonardo não soube lidar com isso. Ele estava acostumado com conforto, ele estava acostumado a ter dinheiro na carteira, ele estava acostumado a sair e comprar o que ele quisesse. Então, como que essa criança ia se acostumar agora a não ter mais nada daquilo? Ele perdeu. O que o Leonardo fez? Ele foi lá e fez um assalto, depois sequestrou. Nesse assalto ele sequestrou lá uma sobrinha de um senador, e aí ele ficou muito famoso, né? Foi uma perseguição. Quem quiser aí, olhe, Leonardo Pareja, que tem aí no YouTube vários casos, especialistas de crimes e todas essas youtubers aí que falam sobre esse assunto. Você pode se inteirar mais das peripécias desse jovem de 20 anos que se transformou num máximo. E era isso que ele queria. Ele queria mostrar que ele tinha poder e que ele podia. Então, tudo porque ele não teve limites na sua infância. Então, a falta de limite é prejudicial. Sim, ela é muito prejudicial. A dificuldade de dizer não dos pais é tão intensa, porque eles se sentem muito culpados. Então, você que conhece um pai assim ou uma mãe, dê uma sugestão. Vá para lá, psicóloga, converse com ela sobre isso, dessa dificuldade que você tem de dizer não para o seu filho, porque isso vai ser necessário. A nossa sociedade já não suporta mais. Há jovens e adolescentes que não têm limites nenhum. Então, eles não precisam mais pedir por favor, dá licença, obrigado, não precisam mais. O mundo é todo deles. Eles têm dificuldade, sim, de lidar com frustração, dificuldade de aceitar as regras e autoridades, que é o caso do Leonardo Pareja. Ele não respeitava policiais, ele debochava ainda das autoridades e ele dava reportagem, ele debochava dos policiais dizendo, o grande fulano aqui, e botou os tolos todos na cartola, né?
chamando ali os policiais de tolos, porque ele não tinha esse respeito com a autoridade. A criança, ela se cria assim. E por que é difícil para os pais estabelecer esse limite? Por causa da culpa, que eu já falei, o cansaço, a rotina às vezes é tão extensa e tanta coisa que tem que fazer, que para evitar conflito, eles chegam em casa e eles, faz. Ai, mas eu quero ver mais, vê. Ai, mas eu quero jogar mais, né? Ai, mas eu não quero comer agora, tá bom. Tudo é permitido, então, porque tá muito cansado, né? Também a falta de informação. Muitos pais, eles não sabem como impor limite de forma eficaz e amorosa. Eles não sabem. Então, ou eles batem, né, ou eles são agressivos, ou eles não fazem nada. Então, a criança fica naquela também, né? O que será que é aqui? Eu posso fazer hoje, eu posso. Amanhã eu faço e ganho uma surra. Então, ela também fica muito desorganizada nesse sentido. Limite é, vamos parar aqui, acabou, chega, é o limite. É aquela cerquinha ali. Não, tu vem até aqui é eu que mando, eu que sou o adulto e você vai ter que obedecer, porque a regra da casa é dormir às 9 horas. A regra da casa é almoçar todos juntos, comer o que tem no prato, mas eu não quero, então vai ter que esperar a próxima refeição, ou espera um pouquinho, né? Deixa ele com a comidinha ali esperando um pouco, para ver se ele não vai comer mesmo. Não fica correndo atrás logo do que ele quer, vamos, o que o fulaninho quer, porque tem que saber, porque tem que comer, tem que botar uma coisa na boca desse guri. Não façam isso, que isso você vai estar desenvolvendo aquela coisa de que o meu desejo tem que ser imediatamente atendido. Então, o medo também, né, da reação da criança. Às vezes os pais não contrariam a criança porque eles ficam com medo que a criança vai fazer um choro, vai fazer uma birra, ou a criança vai ficar com raiva deles e pode fazer alguma coisa para eles. Então, tem isso também, gente. Tem o medo. E a pressão social, que é muito forte também. Comparar com as outras famílias, ou o desejo de que o filho seja popular. Então, o filho do fulano lá, ele é muito popular, ele sabe jogar bola, ele tem muitos amigos, então eu quero que meu filho seja assim. Também tem isso, né? Aí vai empurrando a criança como se a criança não tivesse personalidade, tivesse que atender os desejos do pai. Então, vamos pensar nisso. A sociedade está meio atravessada aí com os adolescentes, com os jovens. Sim, está. Está, sabe por quê? Porque a criança e o jovem não têm limite hoje em dia e eles não sabem lidar com frustração. E qualquer não é motivo para que eles chorem, se sintam muito, 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 muito triste. E é uma tristeza mesmo intensa, gente. E isso é muito sério. Então, vamos prestar atenção nos nossos limites. Não é não. E sim é sim. E seja assim até o fim.